Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Alta Performance Ciclismo, onde vocês têm dicas sobre treinamento e competições de ciclismo de estrada e mountain bike. Hoje é domingão, hoje é dia de resumo e eu tô aqui para contar para vocês como é que foi a primeira das 3 clássicas das Ardenhas, a Amstel Gold Racing, que acontece no sul da Holanda, né? Como eu falei, essa é a primeira, a gente vai ter Flash Wallonne no meio de semana, vamos ter Liège-Bastogne-Liège no próximo domingo. E hoje os pilotos percorreram uma distância de 253 quilômetros, aonde Liège-Bastogne-Liège não, Amstel Gold Racing é bem caracterizada pelos moors daquela região, pequenas e íngremes subidas. Foram 33 moors, aqui vocês conseguem visualizar nessa imagem, cada rampete que tem, na média ali de 800 metros, 900 metros, 1,1 km, chega até 15% de inclinação. Essa prova aqui também é marcada por estradas estreitas e bastante sinuosas, diferente, por exemplo, de Flanders, né? Que, na verdade, assim, ela tem uma semelhança com Flanders pelas estradas estreitas e sinuosas, porém, a Amstel Gold Racing não tem paralelepípedos, como teve Flanders, né? Mas bastante frio e chuva, hoje não foi diferente. Essas imagens que vocês estão vendo aqui imagens da prova. Vejam que os ciclistas largaram todos bem agasalhados, com neblina, tinha chuva no meio do caminho. Apesar do final ter sido marcado por tempo bom, né? Tava seco já, mas para variar, Holanda, Bélgica, aquela região ali, nessa época do ano é muito frio e muita chuva. Eu já estive lá em 2019, competi inclusive uma prova de tandem que a gente largou com chuva e estava 2 graus Celsius. É isso mesmo. Lá essa fase do ano é isso. Bom, a prova começou com uma fuga de 7 atletas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é imagens da fuga, 7 atletas rodando, né? Aquela tradicional fuga para dar um tempo para o pelotão dar uma aquecida. O resultado mesmo começou a ser definido com 81 km, onde em um desses moors, Tadej Pogačar deu seu primeiro ataque. Opa, aqui as fotos estão invertidas, né? Aqui, ó, Tadej Pogačar deu seu primeiro ataque. Então, quando ele atacou, faltando 81 km para a chegada, selecionou já o grupo, saiu com ele mais 10 atletas, 2 atletas da FD Jux, um da Fenix Alpecin Fenix, tinha 2 Ineos, Pidcock, o Lutsenko, o atleta da EF Education, que deixa eu pegar o nome dele aqui, o Ben Healy. Então, era uma fuga considerável, ali já tinha boa parte dos favoritos, né? Mas não estavam todos, como por exemplo Nelson Powers, não estava ali, que é da F Education, não estava ali também o Mohoric, que também era considerado um favorito para hoje, e nenhum atleta da Jumbo. Nós não tínhamos nenhum atleta da Jumbo nessa fuga. Então lá atrás, a Jumbo, ali entre o quilômetro 80 e até o quilômetro 70, mais ou menos, a Jumbo se organizou bem para tentar buscar essa fuga. Depois a Jumbo foi para o fundo do pelotão, a Bahrein tentou pegar, né, pegou a ponta, na verdade, para tentar buscar, para tentar tirar essa diferença. E uma diferença que ficou ali na casa, tipo de 20, 30 segundos, nessa variação. Às vezes, quando a fuga, por exemplo, estava numa subida e o pelotão perseguidor estava no plano, eles tiravam, aproximavam ali para 20 segundos, aí depois abriam um pouquinho, era sempre essa diferença. E isso continuou por mais ou menos uns 25 quilômetros. Aqui a gente vê imagens da fuga, o Pogačar rodando com o Pidcock da Ineos, que inclusive estava defendendo o seu título nessa prova, porque o atual campeão era o Kwiatkowski. E aí, até que no quilômetro 50 mais ou menos, teve uma fuga no pelotão. O pelotão lá atrás estava bem grande mesmo. E aí teve uma fuga do meio para trás desse pelotão. Essas imagens da fuga numa curva, tempo chuvoso, né? A estrada era larga nesse ponto aqui, mas ainda assim essa fuga aqui acabou meio que
desestruturando as equipes, porque vários atletas ficaram aqui nessa queda, inclusive Neilson Powers, que era um dos favoritos, ficou na queda. Não olhei se ele conseguiu concluir a prova, mas acredito que não, pela situação que ele estava depois. E também, além de ter desestruturado, quebrou muito o pelotão, mas assim, quebrou 1/3 do pelotão. Eles continuaram se revezando. Aqui a gente está no quilômetro 50. Aqui, ó, com 47 segundos, foi logo depois da fuga. Lembra que eu falei que, por causa dessa queda, o pelotão meio que se desestruturou. As equipes se desorganizaram para buscar a fuga principal. E aí eles conseguiram abrir mais um pouco. Lá atrás, olha só como que o pelotão que passou da queda, né, que saiu da queda, ficou bastante reduzido. Aqui o Mohoric estava tentando buscar com o atleta da Jumbo na roda. Esse aqui parece que foi, assim, o último gole do Mohoric na prova. Depois eu não vi mais ele. Ele deu uma sumida. Aqui o Neilson Powers, que eu falei que ele sofreu uma queda pela forma como ele estava conduzindo aqui nessas imagens. Eu acredito que ele não conseguiu concluir a prova. Esse aqui era o pelotão principal que sobrou da queda, né, do meio para frente. Quem passou reduziu muito. Eles aqui conseguiram se reorganizar para tirar. Estava lá no quilômetro 50, com 42 segundos. Aqui a gente já está no quilômetro 43 para a meta. Eles conseguiram reduzir para 31 segundos. Aqui, nesse ponto, a gente vê aqui, ó, o pelotão lá atrás se despedaçando, tá? O pelotão lá atrás estava se despedaçando. Faltando 40 quilômetros para a meta, veja que tem vários grupetos, né, buscando o outro. Nesse quilômetro aqui, faltando 40 quilômetros para a meta, um atleta da Bora saiu com o Matteo Trentin, saiu lá do pelotão perseguidor. Eu até acreditei, falei, nossa, eles vão conseguir encostar, né? Eles vão chegar na fuga, 26 segundos, chegou para 25 segundos, 24 segundos, com 38 quilômetros, nessa imagem aqui, pessoal, Tadej Pogačar furou. Eu vi o Tadej encostando assim, ficando para trás do pelotão, ele tá sobrando, e ele tava com a fisionomia um pouco tensa, né? Eu até comentei com a Vivi, falei, nossa, eu acho que o Pogačar ele tá um pouco cansado e tal, mas não é, eu acho que é porque tava muito frio, e aí a fisionomia dele tava bastante tensa, frio, chuva, e aí com 40 km praticamente para a meta, ele teve que parar e fazer a troca do seu equipamento. Aí ele sai perseguindo aqui, ó. Isso aqui ele perseguindo lá a fuga, tá? Esses 21 segundos que tá de diferença aqui do G1 pro G2 não é do Pogačar. É lá do grupo perseguidor, tá bom? Aqui, lá na frente, a gente já vê aqui, ó, o grupo, a fuguinha lá na frente com o Lutsenko, com o Pidcock, com Ben Hindley e o Pogačar já quase encostando naquela fuga. Ele vai pegar, não demorou muita coisa para ele encostar, tá? Chegou, pronto. Fuga neutralizada, até então vamos para a chegada. Faltando 38 segundos. Pogačar encostou lá no pelotãozinho da frente. Essa imagem aqui é da fuga que estava perseguindo, né? Lembra aquele pelotãozão que caiu e aí depois quebrou muito? E aqui olha só como já tinha reduzido. Lá na frente, o Pogačar vai dar uma aceleração que vai meio que despedaçar todo mundo. Aqui, ó, nesse momento, faltando 36 quilômetros, foi o primeiro momento que, assim, começou-se a definir, né, o resultado. O Pogačar demonstrou estar preocupado com esse grupo que estava chegando aqui, ó. Então, ele optou, num desses muros, por acelerar. O gregário do Pidcock já tinha sobrado lá atrás. Aqui, ó, vocês conseguem ver que a fuguinha estava chegando aqui na fuga principal. Então, o Pogačar optou por já despachar boa parte daquele grupo e aumentar esse tempo aqui, que no caso estava em 12 segundos apenas, para segurança, né, do seu ciclismo e do seu segurança mental. Ele optou por acelerar. Quem que seguiu junto? Pidcock respondeu de imediato. Lutsenko sobrou, ficando com o atleta da EF Education, com o Ben Hindley na roda, tá? Chegou um momento que o Ben Hindley deixou, aqui o Pogačar continua acelerando, tá? Chegou um momento que o Ben Hindley deixou o Lutsenko para trás e conseguiu saltar. O Pogačar e o Pidcock aqui estavam rodando, tentando abrir. Lá na frente, ó, tava Pogačar, Pidcock
e o Ben Hindley, e aqui atrás tinha um atleta da Lotto com o Lutsenko perseguindo. E esse aqui era o terceiro pelotão, na verdade, tá? Esse aqui não é o segundo, esse aqui era o terceiro pelotão. Por quê? Porque tinha lá na frente os três que eu falei e o Lutsenko com o atleta da Lotto no meio, né? E esse aqui era o terceiro pelotão. Aqui foi os três, abriram uma boa distância, o Lutsenko com o atleta da Lotto, eles tentaram rodaram para tentar tirar essa diferença, não conseguiram, tá? Não conseguiram. Aí eles, aqui, os três lá na frente abrindo, ó, já estava 10 segundos na frente. Esse momento aqui foi o momento vencedor da corrida. Para tudo, para vocês observarem. Em um desses muros, o Pogacar novamente atacou. O Ben Hindley sobrou. Aqui nessa imagem ele já está cortando. Só está abrindo. E aqui, um pouquinho mais à frente, a gente não consegue mais ver o Ben Hindley na imagem. A gente só vê o Pidcock com o Pogacar. E o Pogacar também está despachando o Pidcock nesse momento. Ele sentou, olhou para baixo e não conseguiu acompanhar. E o Pogacar, então, ó, começou a abrir. E se brincar, eles estão perseguindo o Pogacar até agora, porque tá difícil segurar esse eslovaco nessas clássicas, hein? Tá bem difícil. Aqui a gente vê o seguinte, Pogacar tá aqui na frente, certo? E aqui atrás está Ben Hindley com Pidcock. Com Pidcock. E aí, essa imagem ficou por um bom tempo na prova. Pogacar foi embora. Olha que imagem linda aqui que eu captei para vocês. E o Pogacar abrindo. A partir de então ele começou a fazer o seu contrarrelógio, né? E lá atrás uma perseguição com uma marcação. O Ben Hindley junto com o Pidcock perseguindo o Pogacar, só que também um estudando o outro para entender qual seria o momento de atacar. Faltando 13 km para a chegada, Ben Hindley, o que ele fez? Ele atacou na cabeça do Pidcock. Isso mesmo que vocês estão vendo aqui na imagem. Ele atacou, o Pidcock tentou responder ao ataque, mas sua força não foi suficiente. E o Ben Hindley, que é um irlandês de 22 anos, estava num dia extremamente inspirado, conseguiu despachar o Pidcock. Nesse momento ele estava a 33 segundos do Pogacar. 33 segundos do Pogacar, Pidcock sentado, olhando para baixo, sem ter muito o que fazer. E o Ben Hindley só abrindo, tá? Todo estiloso, inclusive o irlandês. Olha aqui nessa imagem que aqui atrás está o Ben Hindley e aqui na frente está o Pogacar. Ben Hindley chegou até a 20 segundos do Pogacar. Nessa perseguição que ele estava, nessa situação que ele estava de querer sair do Pidcock, ele se aproximou e chegou a estar a 20 segundos do Pogacar. Obviamente que tem aquela condição também, né, pessoal? Que às vezes o Pogacar estava numa subida, o Ben Hindley estava num plano ou estava numa descida e aí ele conseguia tirar um pouco desse tempo. Logo esse tempo aumentou depois. Aqui a gente vê na imagem, ó, o Ben Hindley a 23 segundos do Pogacar, faltando 10 km para a chegada, mas depois esse tempo começou a aumentar. 9 km para a meta, o Pogacar estava a 22 segundos do Ben Hindley e a 40 segundos do Pidcock. As estradinhas sinuosas e estreitas que eu falei para vocês no começo, 5 km para a meta, o Pogacar conseguiu aumentar aquela diferença, já estava em 45 segundos para o Ben Hindley e em 1 minuto e 34 para o Pidcock lá atrás. E aqui a gente vê o Pogacar batendo o martelo em mais uma clássica, a primeira das 3 clássicas das Ardenhas, já está no bolso do Pidcock. Semana que vem, inclusive, tem uma grande disputa pra gente, que vai ser o Pidcock contra Remco Evenepoel na Liège-Bastogne-Liège. Vamos ver o que esses dois vão nos apresentar. Mas voltando aqui, que ainda teve emoção na prova de hoje, a gente vê o Pogacar se aproximando da sua chegada, ganhando, campeão. Aqui a gente vê o Ben Hindley batendo o martelo, garantindo a sua segunda colocação, com absoluta certeza o melhor resultado do Ben Hindley no circuito profissional até então. E aqui a gente vê simplesmente Pidcock na frente, Lutsenko atrás, o atleta da Lotto vindo junto com Lutsenko, e o Pidcock, coitado, tomou uma invertida do Pogacar, tomou uma invertida do Ben Hindley e ainda teve que, depois de 250 quilômetros de prova, depois de 6 horas e 1 minuto pedalado, ele ainda teve que fazer uma aceleração, porque esses dois lá atrás
vinham disputando o sprint com grande possibilidade de pegar o terceiro lugar do Pidcock. Olha isso, 300 metros para a chegada, tinha menos de 100 metros do Lutsenko para o Pidcock. Pidcock teve que dar uma bela acelerada aqui, eles abriram o sprint. O Pidcock também teve que sprintar, porque senão ele não ia conseguir garantir a sua terceira colocação. A gente via claramente que o Pidcock estava pedalando com o peso do corpo apenas, mas ele conseguiu garantir a sua terceira colocação, me desculpa. Olha, veja como que lá atrás os dois chegaram bem próximo ao Pidcock, mas deu certo. Depois de percorrer aí os 250 km da Amstel Gold Racing, o pódio ficou como Pogacar, campeão. Segundo colocado, Ben Hindley. Terceiro colocado, Tom Pidcock, da Ineos. Esse aqui foi o resultado. Quarto colocado, Andreas Kron. Depois o Lutsenko, que ainda tomou na cabeça do Andreas Kron, né? Aqui ó, o nome do atleta da Lotto era o Andreas Kron. É isso aí. Então esse aqui ó, é o top 10 para vocês. E é isso. Essa foi a Amstel Gold Racing, chuvosa, com frio, e mais uma clássica no bolso do Tadej Pogacar. No meio da semana, a gente volta aqui com resumos. No caso, vai ser da Flash Wallonne, que é mais uma grande clássica, a segunda das 3 clássicas das Ardenhas. E com certeza vai vir aí mais um grande espetáculo desses atletas. Um grande abraço e bom domingo para você.